Amados irmãos, como adventistas do sétimo dia, nós temos consciência de que a lei de Deus não foi abolida. Inclusive, a observância da lei de Deus é uma das características do remanescente do povo de Deus nos últimos dias. E para provar isso, nós lemos em Apocalipse 12:17, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 14:12 também nós vemos essa característica do remanescente. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Outros textos bíblicos nós usamos também para defender, e provar que a lei de Deus continua vigorando. Aqui em 1 João 5, de 2 a 3, nós lemos: nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Veja, nós mostramos isso para os não adventistas, São os argumentos que, como adventistas, que nós temos para provar que a lei de Deus continua vigorando. De tudo o que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de cada pessoa. Eclesiastes 12:13. E nisso sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. São textos fortes, provando que a lei de Deus continua vigorando. Nós temos a ousadia de mostrar até isso aqui, O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Amados, mas aí eu volto, agora eu quero chamar a atenção sua, para você adventista que acredita que vai continuar transgredindo a lei até Jesus Cristo voltar. Você já pensou se nessa condição de transgressor da lei de Deus, de pecando até Jesus voltar, você é um remanescente realmente mesmo assim? Porque, amados, as características do remanescente aqui não é só conhecer os mandamentos, não. É guardar. E nós mostramos lá, os que guardam os mandamentos, Apocalipse 12:17, 14:12, os que guardam os mandamentos também, não é os que conhecem somente, não. No 1 João 5 aqui, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. E interessante que lá em 1 João nós vemos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Nós mostramos isso para os não adventistas, mas ao mesmo tempo acreditamos que é impossível observar fielmente ali a lei de Deus em todos os detalhes. Mas nós mostramos para as pessoas lá fora que os mandamentos de Deus não são difíceis de guardar. Vocês não estão vendo uma incoerência aí, não, irmãos? Percebe? De tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Não é tema a Deus e conheça os seus mandamentos, não. É guarde. E nisso sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Agora veja bem, aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se você acredita que vai pecar, e todo adventista sabe, 1 João 3,4, que pecado é transgressão da lei. Como nós falamos isso para as pessoas lá fora, e ao mesmo tempo defendemos, a grande maioria dos adventistas defende que vão continuar pecando, transgredindo a lei até Jesus voltar? Interessante, E aqui nós mostramos, nós temos, eu disse ousadia, porque nós olhamos lá para fora, mas não aplicamos a mensagem em nós. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Ouvir aqui, amados, não é apenas escutar a lei de Deus, não. Ouvir aqui é praticar. Mesmo porque aqui em Romanos nós lemos, porque os justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei serão justificados.
Eu acho que o apóstolo Paulo foi bem claro aqui. Não basta ouvir, assim no sentido de escutar a lei, de conhecer. É preciso praticar para que você seja justificado. Não estamos falando aqui de salvação pelas obras, né, irmãos? Nós, adventistas, sabemos que somos salvos pela graça. A graça entra no nosso coração e nos torna obedientes à lei de Deus. Ela nos transforma. Não vamos confundir, não estamos defendendo aqui salvação pelas obras, não, certo? É sempre deixar isso bem claro. Mas não existe salvação na transgressão. Segundo aqui Romanos, porque os justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem, mas os que praticam a lei serão justificados. Aqueles que permitem que a graça de Deus os transforme e os capacite a obedecer, esses serão justificados, perdoados e transformados, né? Seria interessante os adventistas que não acreditam na possibilidade de uma vida plenamente livre do pecado pela graça de Deus, seria interessante eles lerem aqui 1 Timóteo 6,14, que guarde este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não está pedindo para você ficar pecando até Jesus Cristo voltar, não. Aqui está pedindo para que você guarde esse mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. De novo eu falo, se existe uma exortação de Deus para que algo aconteça, é porque ele também está disposto a conceder poder para que essa exortação possa se tornar uma realidade. Deus é justo, Ele não pede algo impossível. As palavras de Paulo, que Paulo escreveu, amados, em Romanos 2, 19 a 23, cabe com muita precisão aos adventistas hoje. Leiamos. E confias que é guias de cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma de ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras? Tu que diz que abomina os ídolos, comete sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Você adventista que diz que é instrutor de pessoas cegas que estão no mundo, né? Que prega a necessidade da obediência da lei, até quando você também vai continuar defendendo que é impossível viver sem pecar, que é possível viver obedecendo a Deus? É o mesmo que dizer, olha, é impossível obedecer a lei de Deus, eu vou viver transgredindo. Irmãos, nós precisamos acordar, sabe? Pedir a Deus que opere um milagre em nós. Laodiceanos, nós somos laodiceanos, cegos e nus. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Adventista adora falar de lei. Sábado, então, misericórdia, né? Adora falar, como se a observância da lei de Deus se resumisse em guardar o sábado. Então, de novo, fica a palavra de Paulo. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Que Deus possa iluminar nossa mente, nos dar humildade para aceitar o que Deus realmente tem para nós. A maior oposição dessa mensagem, irmãos, de vida livre do pecado, eu tenho recebido a maior oposição dentro da igreja adventista. São onde aparecem os maiores opositores. Eu tenho conseguido adquirir inimigos declarados dentro da igreja, simplesmente por defender as mensagens que eu tenho pregado, que eu tenho divulgado. Certo? Mas, amados, eu ouvi alguém dizer alguma coisa que eu vou repetir. A voz é minha, mas o que eu tenho falado é a palavra de Deus. É Deus que está falando aqui através dessa palavra. Que Deus nos transforme, que Deus nos ajude. E então hoje nós terminamos mais um estudo bíblico para adventistas. Mas teremos mais, irmãos. Que Deus nos ajude, Deus nos capacite a não apenas conhecer a lei dele, mas pelo poder dele também ser obedientes.